Nossa, já tá até com dor de barriga já, gente. Mas primeiro eu já vou começar aqui com a palavra que está em Isaías aqui. É aonde, como se diz às vezes, quando eu estou muito atribulada mesmo, né, que às vezes eu vou lá para a palavra lá, e só saía essa palavra aqui, que está em Isaías, né, 32:18, que fala assim: o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Então, gente, eu não vim aqui para debater, não, para dar resposta, mas e sobre, né, o que Geisiane falou sobre esse ministério, né, que começou aqui. E eu me lembro como se fosse hoje também. Que até, inclusive, ela comentou comigo um dia que ela escutava a rádio lá, né? E aí, como se diz, nós já tinha passado por 2 dominações já. A gente já estava assim, já tinha ido numa, né, evangélica assim, e estava meio assim, depois estava em outra. Aí, eu pequena, fiquei brava com ela ainda. Falei: Geisiane, mais uma, nós vamos ficar agora de gaio em gaio, vamos afirmar nessa que nós está, né? Aí, né, mas só que uma coisa lá no fundo, parece que vinha, né, falando, sei lá, confirmando uma certeza, né, que ia ser verdade. E daí, quando ela pediu aqueles materiais mesmo, até eu peguei e falei: Geisiane, você fica pedindo essas coisas, você nem sabe de onde que vem essas coisas, né? E ela naquela certeza: não, mas isso aí é de Deus, porque eu tô sentindo uma paz e isso e tal. Aí eu peguei e falei: tudo bem, né? Aí comecei com ela. E daí, no caso, até lembrando também bem, quando ela era criança ainda, eu a lembro, né? Porque mesmo lá no outro ministério lá, eu às vezes nas minhas orações lá, eu ainda pedia para Deus, né? Às vezes, como se diz, conversando com as outras amiguinhas da idade dela, quando ela era criança, uma falava: eu quero ser isso, quero ser aquilo, né? Quero formar para isso, formar para aquilo. E aí eu pegava e falava: Geisiane, você não vai formar para nada, não. Eu adorava uma irmã lá, saía da igreja católica, igreja de Confidência, sabe? E de vez em quando ela ia lá na roça, e ela falava da palavra, era a única que falava da palavra. Aí eu pegava e falava assim: não, você não vai ser nada, não, você vai ser uma pregadora da palavra. Que até, inclusive, eu ainda falava: e o Fernando vai ser padre. Eu ainda falava assim, que eu tinha os 2 pequenos, né? Mas só que Deus sabe tudo, né? Todas as coisas. E daí, como se diz, daí vai crescendo, né? Ela foi, né, como se diz, procurando esses ministérios, depois veio, né? Aí eu vi, né? Falei: nossa, isso é coisa de Deus mesmo, né? Quero louvar e agradecer a Deus. E hoje eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus usa muito ela. E como usa também o meu filho, né? Que nem precisou. Eles foram primeiro, né? O Fernando e a Geise, eles foram primeiro que eu. Que até eu ainda ficava dura lá de coração ainda, né? Como se diz, não querendo aceitar a palavra. Mas daí fui. E que, né, agora resumindo também, né, que já tem bastante gente para falar. E daí, resumindo, então, né, este ano, né, eu quero louvar e agradecer a Deus, né? Porque, que nem foi falado aí, é a disciplina, né? É o Deus, né, corrigindo a gente. E sobre isso mesmo, eu tinha muita dificuldade sobre essa autoridade, né? E sobre essa mudança lá, que nem o Zé falou, né? Até hoje mesmo, eu sinto ali, né? Como se diz, às vezes, agora parei de cobrar. Desde aquele dia que eu já dei o testemunho aqui, né? Que eu fiquei lá com uma ansiedade lá, um jeito mais ruim lá. Que daí, né, o pastor mesmo aqui, a família dele, os 2 casal aqui, eles é um que ajuda a carregar a minha carga, né? Que sempre eu vou lá despejar lá um pouquinho. E aí, né, então, como se diz, daí eu peguei e falei: deixa eu fazer, né? Que não custa nada também eu tentar, né? Mudar meu jeito, né? Deixa eu tentar mudar. E vinha ali conversar com o pastor falava: não, tem que ser assim, assado, sabe, né? E só que lá no fundo eu falava: mas não é possível coisa dessa, porque às vezes tinha coisa que você via que você estava certa, né? Mas só que você quer debater. Eu falei assim: então agora, hoje em dia, eu vejo, né, o trabalhar de Deus ali, porque eu não tô assim mais, sabe? Depois daquele dia que eu falei: não, vou deixar essas coisas, né, do jeito do Senhor, e vou ficar, só como eu posso me humilhar e obedecer, né? E foi o que eu tô tentando fazer. Que até, inclusive, agora mesmo, né, tenho um testemunho que agora aconteceu esses dias mesmo. Aí agora muita coisa, às vezes que ele fala, nem que ele esteja errado, agora eu não coisa, sabe? Eu não fico nem rebater, porque antes eu falava: mas não pode ser, logo, tem que ser uma coisa também, né? Aí esse dia, né, eu cheguei em casa, daí eu falei pra ele, eu falei assim: eu acabei de chegar aqui, acendeu uma luzinha lá no carro, no painel do carro lá. Peguei e falei pra ele, né? O que será que é? E ele falou assim: eu acho que é não sei o que de luz lá. Aí ele foi lá e olhou lá, né? Eu peguei e falei pra ele, ele falou assim: mas eu peguei, ele abriu lá, né? Eu peguei e falei: mas tem uma vela no meio que parece que aquelas velas tá minha mole, né?
E daí ele nem olhou lá. Não é vela não, imagina que ela não tem nada a ver com vela. E daí, né, já subiu aquela ira, né? E aquela coisa em mim, mas eu tô achando que é essa vela, porque a duas de um lado e duas do outro tava firme, e aquela no meio mole. E ele falou assim, não tem nada disso não, eu nem quis olhar, né? Mas só que daí eu já falei, Deus, deixa eu ficar quietinha, né? Eu vou ficar quietinha na minha. Não vou teimar mais com ele não, e sempre que outra coisa eu teimava com ele, mas custa você apertar lá, né? Pra você ver, pra confirmar. Aí eu peguei e disse, não, vou deixar quietinho então. Daí ele pegou, foi lá, né? E ele daí passou um pouco, ele foi lá, conferiu não sei o que lá, daí viu que não era nada, daí passou, ele deixou eu esquecer um pouquinho, foi lá e apertou um pouquinho e mandou eu dar partida. Aí eu peguei, fui lá, né, liguei a chave lá no coisa lá, aí pagou. E eu já tava aqui, eu falei, Deus, assim, eu já tava aqui, que era aquela vela, né, porque as outras estavam firminhas, só aquela mole, mas só que eu não debatia, né, porque se fosse outro tempo eu ia falar, mas nossa, você, né, eu já queria falar, mas custa você, né, aí agora muita coisa eu acho que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando lá, porque assim, às vezes no dia a dia lá, muitas coisas eu estou assim, sabe, ficando calada, né? Então eu acho que é o trabalhar de Deus, né? E a gente ficar na posição da gente, né? Como se diz, né? Amém?